E aí, filmes e minutos aqui. Hoje vamos ver o filme Caçadora de Monstros, ou para quem é mais chegado no inglês, Monster Hunter. Cuidado com os spoilers, e agora sim, bora lá. O filme começa com um navio navegando em um deserto, e aparentemente o capitão do navio não é o Jack Sparrow. Durante a viagem, o navio é atacado por vários monstros que destroem parte do navio e derrubam alguns tripulantes. Depois disso, nos é mostrado que no nosso mundo, uma equipe de soldados liderada pela capitã Natalie Artemis estão procurando outra equipe de soldados que tinha requisitado reforço. Eles avistam uma tempestade de areia com raios e tentam fugir. Eles acabam passando por alguns pilares que são energizados pelos raios e acabam criando um portal para outro mundo, o mundo do início do filme. Depois do teleporte, eles percebem que a tempestade sumiu e eles foram parar em um deserto. Eles checam o perímetro e percebem que os soldados que os chamaram estavam totalmente queimados, junto dos veículos. Eles decidem ir rumo à base de operações se orientando pelo sol, já que nenhum eletrônico funciona nesse lugar. Durante a viagem, eles acham um esqueleto gigante e param para observar, como se estivesse em um museu. Uma das costelas é atingida por uma flecha com giz que um dos caçadores do navio do início do filme atirou. Logo após isso, um dos monstros do início do filme, chamados de Diablo, aparece e persegue o grupo de soldados. Ele acaba virando os veículos e matando alguns dos soldados, e ele só é parado quando os soldados restantes entram em uma gruta. A noite cai e uma soldado se apavora, atraindo a atenção de uma aranha que pega a Artemis desprevenida e a faz desmaiar. Mais aranhas começam a vir, forçando os últimos 3 soldados a recuar, enquanto revidam gastando toda a sua munição. Artemis acorda envolvida por um casulo negro, e ao sair, ela vê 2 de seus companheiros mortos em casulos. Ela começa a procurar uma saída e encontra uma bolsa com sprays, sinalizadores e balas. Depois de andar um pouco, ela encontra um terceiro membro do seu esquadrão ainda vivo. Eles caminham um pouco em direção à saída, mas algumas aranhas aparecem e matam o companheiro de Artemis. Ela usa um sinalizador junto com um spray para atacar fogo nas aranhas e dar mais tempo para que ela fuja. Depois de sair do ninho das aranhas, ela percebe que elas não conseguem sair na luz do sol. Ela explora um pouco a área e percebe que o Diablo ainda está esperando alguém bobear e pisar lá na areia. Ela anda um pouco mais e acha um cemitério de navios. Lá ela encontra o caçador que atirou a flecha com giz. Eles têm uma luta e por conta da condição de Artemis ela acaba sendo capturada. Eles vão pro esconderijo do caçador para passar a noite e ao amanhecer ele sai para ver se o Diablo ainda está guardando o caixão. Quando ele volta é pego de surpresa por Artemis que amarra suas 2 mãos. Ela irrita ele depois de destruir 2 esculturas de madeira do caçador e eles voltam a lutar. A luta só para quando ele quase cai no ninho das aranhas, sendo salvo por ela. Depois da luta, ela decide soltar ele e eles começam a se dar bem e bolar um plano para vencer o Diablo. Ele pensa em um plano, e o plano dele é pegar o veneno sonífero das aranhas para conseguir derrubar o Diablo. Mas como a gente pega um daqueles bichos? O que é? Ao cair da noite, Artemis fica ao lado do ninho cantando uma música. Assim que uma das aranhas sai, ela corre até a armadilha. Lá a aranha é morta e eles conseguem o ferrão com o veneno. Ele prepara uma flecha com veneno e depois disso vemos uma montagem deles treinando para vencerem o monstro. No dia do combate, eles preparam uma isca com um barril para afastar Diablo do carro blindado. Mesmo com a isca, ele rapidamente chega até eles, mas eles param de se mexer para não serem detectados. O caçador decide servir de isca e enquanto o Diablo vinha para cima, ele acertou a flecha bem no olho, fazendo os sentidos do monstro ficarem ruins. Diablo avança em cima de Artemis que começou a atirar nele. Quando ela estava prestes a ser morta, o caçador quase mata o Diablo com uma espadada na cabeça. O monstro reage e o caçador acaba desacordado. Depois disso, Artemis decide entrar no rodeio e montar no Diablo como se fosse um touro para acabar de vez com o monstro. Depois de finalizar o Diablo, Artemis decide levar o caçador inconsciente rumo à torre, e no caminho acaba tendo que fazer um procedimento para salvá-lo enquanto uma tempestade de areia cerca os 2. No outro dia, o caçador acorda bem e eles seguem rumo à torre. Eles saem do deserto e entram numa floresta com monstros herbívoros, e como de costume, o caçador usa Artemis de isca para matar um predador que estava na beira do rio.
Depois de matarem o predador, a dupla arma um acampamento e quando a noite cai, vemos que um monstro chamado Rathalos começou um incêndio na floresta. O incêndio faz com que uma manada de monstros corram rumo à dupla. O caçador sai correndo e o almirante do início do filme aparece para ajudar Artemis. Ao mesmo tempo, o caçador é salvo por outra nativa e após isso, vemos que o almirante sabe falar a língua comum e nocauteia Artemis. Ela acorda algemada em uma gaiola, sendo observado por vários dos nativos. Depois que eles se vão, ela quebra o cadeado e encontra um gato Masterchef chamado Palita. Ela é liberta e tem uma conversa com o almirante. Ela descobre que a torre é chamada de Torre Celeste e que a função dela é abrir um portal de viagem entre mundos e que ela é guardada por Rathalos, um monstro capaz de voar e cuspir fogo igual um dragão. No outro dia, todos da tripulação e Artemis partem para a torre, chegando lá só de noite para enfrentar o boss final. Rathalos aparece e o grupo luta contra o monstro. As lâminas e flechas explosivas quase não causam dano. E enquanto a luta acontece, a torre abre outro portal. Artemis acorda no seu mundo, sendo resgatada por soldados da sua base. Mas assim que começam a voltar, Rathalos aparece e derruba o helicóptero. Os soldados tentam revidar, mas as armas quase não têm efeito. Enquanto os soldados eram massacrados, Artemis lembra da fraqueza de Rathalos. Depois de destruir toda a força militar, Rathalos enfrenta Artemis, que vence o monstro usando uma besta e um sinalizador. Eu consegui. Parece que ainda não, né? Ela estava prestes a ser devorada quando o caçador aparece e rouba a kill de Artemis. Salva Artemis. O almirante também aparece e logo depois vem a tempestade, junto com outro monstro dracônico. Os três partem pra cima com tudo e assim termina o filme.